está aqui com a gente o Paulo Feijó, deputado federal, né? É um prazer receber aqui o Feijó. Feijó, a última vez que você esteve aqui, acho que foi naquele momento que você estava para assumir ainda, né, como deputado federal, e já naquele momento a gente já falava da importância de ter mais um deputado federal representando aqui a região e engrossando essa luta pela manutenção dos royalties. A gente tem visto aí uma certa polêmica, né? Agora é possível que a discussão fique só mesmo para 2012, mas, no entanto, o trabalho, ou seja, de mobilização continua, não é isso? Bem, boa tarde, é um prazer voltar aqui, Rodrigo. Eu acredito que a última vez que eu tenha vindo aqui foi logo após as eleições. Isso. Naquele momento eu estava eleito, né? Mas há uma semana da diplomação, eu fui surpreendido com aquela decisão liminar injusta, né? E não pude assumir no dia 1º de fevereiro, só fui assumir o mandato em agosto desse ano. Perdemos praticamente 6 meses de mandato, fruto de uma decisão infeliz, mas isso é passado. E agora vamos olhar para frente. Naquela época, nós já falávamos também da importância da região eleger o maior número de deputados estaduais, de deputados federais, de ter representatividade da terra, valorizar a prata da casa, né? E isso eu bati muito durante as eleições, porque é muito importante o eleitor da região votar nos candidatos da nossa região. E estamos vendo isso agora. Lá em Brasília, hoje nós temos 2 deputados federais. Tem o Garotinho e o Feijó. Então somos nós que temos a obrigação de defender os interesses aqui da nossa região. Essa questão dos royalties está muito claro, certo? Da importância da região ter essa representação, porque nós estamos lutando e defendendo os interesses, o nosso futuro, os interesses de todos, né? De gerações. Então eu acredito que essa conscientização do eleitor, das instituições, das entidades representativas, em valorização dos políticos da casa, da região, é muito importante. Isso tem que crescer para as próximas eleições. Isso fica de uma certa forma mais evidenciado agora, a importância mesmo de ter uma representatividade. Sem dúvida, mas eu volto a falar porque na época eu bati muito nisso e quase que eu não ganhei eleição. Eu ganhei inclusive, eleição... essa declaração sua foi uma declaração que causou até uma certa polêmica em alguns segmentos, exatamente. Mas eu acho que era uma discussão que precisava se ter mesmo, né? Eu acho que abriu, na verdade, uma... Na época eu fui até criticado por algumas entidades representativas, né, porque eu falava do afastamento dessas entidades em relação ao processo eleitoral, né? Mas nós temos que valorizar os políticos da nossa terra. Mas eu espero que para as próximas eleições, né, o campista e o eleitor da região votem nos candidatos aqui. 80 mil eleitores de Campos votaram nos candidatos de fora, para deputado federal. Eu quase perdi a eleição. Então, a pessoa até, o eleitor, ele tem até razão, às vezes faz uma crítica aqui, outra ali, não quer votar, mas se não votar em Feijó, procure votar num outro da região, porque na hora, né, do problema, como nós estamos vivendo essa questão dos royalties, quem realmente vai levantar essas bandeiras são aqueles que têm mais compromisso com Campos e com a região, e é o caso tanto de Feijó quanto do deputado Garotinho. A gente tem percebido, inclusive, uma união bastante grande dos deputados aqui da bancada do Rio de Janeiro, principalmente aqui de Campos e da região, com a bancada do Espírito Santo nessa luta pelos royalties, inclusive com participação mútua em eventos, tanto por parte, ou seja, dos representantes aqui do estado do Rio de Janeiro, em eventos promovidos pelo Espírito Santo, como o Espírito Santo também participando em eventos que estão sendo realizados aqui de mobilização pela manutenção dos royalties. Essa relação tem estado bastante fortalecida. Agora, como é que tem sido para você participar desses atos, ou seja, você percebe que realmente a partir da mobilização que vocês fizeram, quer seja na Câmara Federal ou fechando BR-101 em alguns casos, isso tem conseguido mostrar, abrir um espaço maior para essa discussão? Com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma de que o trabalho que está sendo feito pelas bancadas, principalmente da Câmara, eu dou uma nota melhor ao desempenho da Câmara, da representação na Câmara, do que em relação ao Senado. Porque esse projeto injusto, covarde, cruel, mentiroso, ele passou no Senado Federal com toda a facilidade. Foi discutido, os senadores brigaram, mas eles não conseguiram retardar certo, a tramitação desse projeto. Até porque a origem dele é na própria Câmara, né? Através do IBSE, não é isso?
Também. Não esse projeto, Isso, mas o que deu início a toda essa. Começou pela Câmara, né? Mas o Senado, ele não conseguiu segurar, né, essa tramitação, ele não retardou. Então eu não dou uma nota muito boa para os senadores, não. Muito embora eles lutaram também. Mas quando esse projeto chegou na Câmara, aí nós, deputados, bancada do Rio e bancada do Espírito Santo, nós nos dividimos em setores, cada segmento com uma responsabilidade, né? Essa questão do regimento, a questão de emendas, a questão da resistência desses movimentos de BR-101. E nós estamos cumprindo muito bem essas tarefas. E aí eu quero dar um destaque até para o próprio Garotinho, né? Porque Garotinho, às vezes, é muito questionado, mas a importância de Campos e da região ter lá na Câmara dos Deputados um deputado com as características de Garotinho. A atuação dele está sendo muito espetacular. Por quê? Ele tem conseguido, muito embora com certo desgaste, pagando um preço muito alto, ele tem conseguido atrasar, certo? Não só a votação dessa questão dos royalties, mas de muitas outras matérias, para que o governo também nos ouça. Essa questão desse pedido de verificação de quórum todas as quintas-feiras, isso acontece rotineiramente de maneira inédita, né? Então o Garotinho paga um preço, mas é a função que lhe cabe. Como também ele tem opinado, porque por ter sido governador, por ter renegociado a dívida do Estado naquela época, lá atrás, em 97 ou 98, quando Marcelo Alencar ainda era o... Né, você está falando da dívida dos servidores. Não, da dívida do Estado em relação com o governo federal. Quando ele usou a antecipação dos royalties do petróleo, Fernando Henrique Cardoso era o presidente, né? Na época nós éramos oposição e nós até reclamamos, como é que pode o governo abrir um espaço desse? Mas Garotinho conhece esse assunto, então ele está tendo uma importância muito grande. Como também a Rose de Freitas, que é deputada do Espírito Santo, e ela é vice-presidente da Câmara. Então ela também, por ser vice-presidente, ela está também dando uma contribuição muito grande. Agora, os deputados, e aí eu falo deputados de vários partidos, nós conseguimos, nesse espírito de união, né, porque é o futuro do Rio de Janeiro, é o futuro do Espírito Santo, é o futuro de 20 milhões de pessoas em jogo. Então, nós nesse trabalho de união estamos conseguindo segurar a votação dessa matéria. Já não vai ser para esse ano mais, né? Mas o mais importante até do que esse protelamento para o ano que vem é que nós conseguimos nessa resistência, né, através de vários fatores, mas um é esse aí, mostrar à presidenta Dilma que essa é uma matéria injusta e ela está conscientizada disso. Ela já afirmou, certo, que o Senado exagerou, certo, quando votou essa maneira, de maneira apressada. Proposta do Vital Rego, no caso. Do Vital, ela sabe que esse projeto é injusto, esse projeto os dados não batem, esse projeto ele tem ali informações mentirosas, a presidenta está sabendo disso e ela já decidiu, certo, formular uma pauta específica para a questão dos royalties. E aí nós esperamos o quê? Que essa redação seja mudada. Essa questão dela vetar, isso também não vai dar em nada. Isso aí o sofrimento vai continuar e a gente pode ser surpreendido mais na frente. Então a questão é mudar a redação dessa lei e é o que nós esperamos que aconteça na Câmara dos Deputados. Agora, algo que também tem tranquilizado um pouco aqui a região é que a Dilma já sinalizou também que não pretende mexer nos contratos já firmados, né? E isso seria também uma conquista, né? Sem dúvida, porque nós teríamos, em última instância, a saída jurídica, né? Ou entrar com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, ou depois, caso essa lei fosse aprovada, um MADIM também no Supremo Tribunal Federal, porque essa lei é absurda, certo? Mas o que nós queremos é justamente que o que já foi contratado, o que já foi licitado, que seja mantido. Nós não somos contra dividir as riquezas do pré-sal, né, com as regiões mais pobres do Brasil, certo? Mas o que já foi licitado, o que já foi contratado, que não seja mexido e que seja feita a partilha justamente nos royalties do pré-sal. Então a gente espera que aconteça isso. Feijó, agora isso não seria
um contrassenso, no caso, pelo menos para os que alegam, né, a possibilidade de redistribuição? Porque se a gente fala que o petróleo, a gente tem exemplo disso agora com esse acidente que aconteceu com a Chevron, esse vazamento aqui no Campo do Frade, na Bacia de Campos, né, que ficou claro a verdadeira função dos royalties, que é justamente uma indenização por danos ambientais e sociais que são causados, né, por conta da exploração. Mas se a gente defende que a exploração ou seja, da camada pós-sal, a exploração acontece aqui no nosso território, né, portanto os royalties seriam nossos, o pré-sal também não estaria na... Por esta lógica, sim, mas nós temos que olhar também o Brasil como um todo, né? Nós temos regiões do Brasil, né, que têm dificuldades sociais, desigualdades enormes. Então, como essa projeção de exploração de petróleo do pré-sal ela é muito volumosa, né? Então nós temos que pensar um pouco no Brasil, né? E até porque também tem que ser feito esse tipo de entendimento, porque se for na base da força do voto, nós não vamos ter números, né, para resistir a esse quadro. Por quê? Rio de Janeiro e Espírito Santo, 6 senadores contra 75, né? Câmara dos Deputados, são 46 do Rio, com 10, 56 contra 450 quase. Então, certo? Isso tem que ser feito, esse entendimento, e o entendimento vai acontecer dentro do royalties do pré-sal. Agora, Feijó, várias emendas surgiram desde o início do projeto inicial do IBS, né, depois até chegar agora a proposta do senador Vital Rego. Né, muita coisa vem se discutindo. Agora, para você que está lá, o que você costuma ouvir por parte dos deputados dos outros estados? Eles alegam o quê? Infelizmente, a gente sabe que durante muito tempo, isso não é uma coisa aqui de Campos só, é bom a gente deixar claro, mas que a aplicação dos recursos dos royalties sempre foi algo bastante questionável diante da qualidade de vida que as cidades que recebem os royalties poderia ter. Né? Exemplo daqui de Campos, acontece também em Presidente Kennedy, que é bem aqui próximo à região sul, uma cidade com um pouco mais de 10 mil habitantes. Agora, o que você costuma ouvir na Câmara, ou seja, da alegação por parte de alguns deputados de outros estados? A primeira questão que a gente ouve muito lá, Rodrigo, foi a péssima aplicação desses recursos em diversos municípios, né, que recebem royalties. Vamos deixar claro que as pessoas sempre focam em Campos. Essa é a bandeira número 1. Eles focam mais Campos. Por que focam mais Campos? Porque Campos é o município que mais recebe royalties no Brasil e, infelizmente, houve muita coisa errada na aplicação desses recursos, né, durante alguns anos, infelizmente, no município de Campos. Outra questão que a gente ouve muito é que o petróleo é do Brasil. Mas o Brasil, certo? O petróleo já é dividido, já beneficia todo o povo brasileiro. Imagina o que seria do Brasil se não fosse a produção de petróleo. Imagina se o Brasil tivesse que importar todo esse petróleo que ao longo de 30 anos tem sido produzido aqui na nossa bacia, certo? Hoje, o Brasil tem nada de reservas cerca de 350 bilhões de dólares. Praticamente isso vem do petróleo. Então o Brasil já beneficia, o petróleo já beneficia a todo o povo brasileiro, certo? Dentro dessa análise que eu estou fazendo. O ICMS também, em 88, certo? O ICMS foi uma grande rasteira que o Rio de Janeiro levou, certo? Quando foi aprovada a Constituinte, porque o ICMS não é tributado na origem, é no destino. Então, o petróleo produzido aqui, quando ele vai lá para Tocantins, lá para Manaus, o ICMS fica lá. Então, esse petróleo já está beneficiando também a população, né, brasileira. Então, a gente ouve muito essa questão. Agora, o petróleo, você já falou, essa questão dos royalties, isso não é privilégio da nossa região, isso não é favor que o governo federal está fazendo com a nossa região. Certo? Isso é uma obrigação legal, constitucional, certo? Os royalties é uma indenização em função dos danos ambientais, em função dos danos sociais, das desigualdades, do crescimento desordenado da cidade. Olha o caso aqui de Macaé. Macaé era conhecida como a princesinha do Atlântico, era uma cidade
muito de calmaria tranquila, total, de calmaria total, né? Hoje é uma das mais violentas do Brasil. Certo? Todos se recordam, né, principalmente nós que já temos mais uma idade, da Praia da Imbitiba, certo? Era o xodó. Exatamente. Certo? Tem até um projeto agora para revitalização, justamente para tentar trazer de volta isso. Mas lá hoje aquela praia se acabou, ela está muito feia, né? A poluição está ali, todo mundo vê. Certo? Então essas questões aí são as que a gente mais ouve. Agora, a atuação da bancada eu destaco. A bancada, de maneira geral, a bancada de deputados, ela está dando uma grande contribuição para que a gente vença essa luta.